Pronto, entramos. Vamos esperando aqui. Os nossos amigos chegarem. Aí a gente vai iniciando. Vamos aguardar alguns minutos. Vai transmitir pelo YouTube ou pelo Instagram? Você está fazendo pelo Facebook. Já tem, Tá. inclusive, 2 pessoas já. Vamos. As pessoas aqui, deixa eles começarem a chegar aqui. A gente pode ir dando boa noite para quem for chegando. Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aí na nossa sala. É isso, exato. Guardar, eu dou sempre, começa às 7, mas eu dou uns 5 minutinhos, né? Para as Tá pessoas bom. conectarem os seus dispositivos e a gente poder iniciar. A Ivana que já chegou. Boa noite, Ivana. Daqui não dá para ver quem está entrando. Você Você pode. vai. Eu não sei, Eles vão aqui colocando eu não aqui do consigo lado. ver. Eles Tá, vão colocando aqui do lado boa noite. Aí a gente vai vendo tá bom. quem está chegando, quem vai falando. Boa noite, né? Você vai acompanhando. Tá, joia. Thelma também já está presente, professora também Obrigada, Débora, Thaminha. já está aqui no ar. Espera aqui mais um minutinho. Vai começar às Ok. 7h05, né? Com critério dos 5 minutos. Tá bom. Então, eu dou novamente boas-vindas, né, a todos que estão aqui conosco nessa sala aberta de segunda-feira. Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou a professora Bruna Lécia. A gente tem coordenado o projeto Sala Aberta, que ele começou como uma iniciativa de forma a agregar e chamar também, né, a participar das discussões que aconteciam e que acontecem no âmbito das disciplinas dos cursos de graduação de Instituto de Ciência da Informação na UFBA. E com esse contexto pandêmico de trabalho remoto, resolvemos expandir isso através das mídias digitais. E hoje nós temos como convidada a professora Marta Suzana Nunes. Ela leciona, entre outras disciplinas, do curso de Biblioteconomia na Universidade Federal de Sergipe, Metodologia Científica aplicada à Biblioteconomia e Fundamentos de Editoração. Possui graduação em Administração, com ênfase em Análise de Sistemas, pela Universidade Tiradentes, mestrado em Educação pela Universidade Federal de Sergipe e doutorado em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Bahia, com período, inclusive, de doutorado de sanduíche realizado na França. Ela é coordenadora do programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Sergipe, é presidente da Associação Brasileira de Educação em Ciência da Informação, a ABCIM, coordena o grupo de pesquisa Núcleo de Estudos em Mediação, Apropriação, Gestão da Informação e do Conhecimento, coordena também o Laboratório de Tecnologias e Informação para a Saúde, é editora da revista Convergências e Ciência da Informação
e administradora do portal de periódicos da Universidade Federal de Sergipe. É membro da rede MUSI, Mediações e Uso dos Saberes e da Informação. Então, eu deixo aqui meu agradecimento à Marta. Marta também é integrante, né, Marta, do Difusas, o grupo a qual a gente faz parte, e que teve como... Sem deixar de mencionar. Exato, que teve como sua... como eu posso dizer, sua coordenadora, sua líder emérita, né? É a nossa líder emérita. Emérita, nossa mentora. Isso, exatamente, nossa professora querida Kátia de Carvalho. Então, eu agradeço muito por você ter aceitado participar, estar aqui conosco nessa noite. E você está com a palavra, né? Para falar sobre o tema a pandemia e o repensar sobre as práticas pedagógicas e ensino da informação. Quero dizer que todos os participantes, que ao longo da fala da querida professora Marta, vocês podem ir já colocando seus comentários e também suas perguntas, que ao final da explanação dela, nós iremos, ela principalmente, né, irá respondê-los. Um abraço e estou aqui. Só olhando, né? O que você vai falar. Tá bom. Tá bom, Bruna. Muito obrigada por essa generosidade na apresentação do meu currículo. Enfim, acho que os vínculos, né, que a gente constrói ao longo da nossa trajetória são muito importantes. E aí já fica registrado meu carinho enorme pelas colegas da UFBA, onde eu passei visitando durante 4 anos para a conclusão do doutorado, e de onde eu deixei muitas amizades queridas, né? Quero, nesse momento, também agradecer a professora Kátia de Carvalho como minha orientadora do doutorado, que me permitiu conhecer tanta gente bacana, tantos colegas, né, da área, que são hoje amigos, e dos quais eu compartilho justamente o grupo Difusas, que é uma honra para mim estar integrando e participando desse grupo. Então, boa noite a todos e a todas. Eu queria agradecer a presença daqueles que já entraram na sala, né, para a gente poder começar esse bate-papo. Eu falei para a Bruna que seria um bate-papo, então vamos tentar conduzir nossa fala nesse sentido. E o tema que a Bruna chamou para a gente discutir, conversar, tem relação com as questões pedagógicas, com a prática pedagógica em tempos de pandemia. Mas é importante a gente dizer que, na verdade, a gente discute essa temática permanentemente. Então, não é um diálogo novo, não é um conjunto, né, de questionamentos, de necessidades que a gente possa identificar como algo recente, mas que, por conta de todo esse contexto que está envolvido na decretação da pandemia desde março, tem nos motivado a buscar alternativas, a discutir também essas alternativas, seja no nosso âmbito local, ou seja nas nossas instituições de ensino, seja também a nível nacional, com aquilo que a gente pensa a respeito do que queremos na formação dos profissionais da área, seja da área de biblioteconomia, seja da área de arquivologia, museologia ou gestão da informação. Então, é sobre esse aspecto, né, que a gente vai tentar situar a nossa conversa hoje, e eu queria começar explorando uma questão que é importante, porque já que estamos falando, né, vamos tentar construir aí uma ideia a respeito das questões que envolvem, né, a prática pedagógica, questões de ensino-aprendizagem na área. Como eu falei, não são questões novas, mas que de tempos em tempos a gente precisa revisitar, justamente porque a sociedade evolui, porque as demandas são modificadas permanentemente, né, porque também essa mudança da sociedade exige novos perfis profissionais, então sempre a gente precisa estar voltando a essa temática. E para discutir ela, não tem como a gente não fazer relação com as questões da educação, né? E aí, para isso, a gente precisa retomar aí algumas ideias que vão nos sustentar o nosso caminhar nesse sentido, né? De como podemos seguir discutindo as questões pedagógicas na área. E aí, só para a gente situar, porque quando a gente começa a discutir esse tema, boa parte das vezes ecoa, como se fosse algo já, de certa forma,
consolidado que a gente precisa superar ou transpor a barreira do ensino tradicional. E sempre isso retorna, né? Ou seja, será que mesmo depois de tanto tempo, né, já passados 20 anos, né, do século atual, em todo o século XX, essa discussão ainda não foi superada. Ou seja, a gente ainda está falando que precisa superar o ensino tradicional. E por que que isso acontece? Porque, se a gente for observar, os aspectos educacionais na história brasileira, eles são seculares e têm uma construção histórica que favorece essa tradicionalidade, digamos assim. Então, se a gente for remontar aí o período colonial, né, da história da educação brasileira, e já para isso eu indico, depois eu vou passar até para a Bruna, algumas indicações de leitura, né, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Esse livro do Demerval Saviani, que fala da história das ideias pedagógicas no Brasil, nos ajuda muito a entender, né, esse contexto da questão da história da educação no Brasil, desde o período da colonização, nos mostra que a história da educação brasileira ela vai passando de tempos em tempos por fases que denotam uma espécie de evolução, mas uma evolução que, de certa maneira, recebe influências sempre externas. Né? E aí a gente vê, por exemplo, né, lá desde o período da invasão portuguesa, né, que a gente pode até chamar assim, da colonização dos portugueses no início, né, da história do Brasil, e a criação dos primeiros colégios jesuítas, né, dentro de um modelo, dentro de um formato que era que visava, né, a catequização dos povos indígenas, e esse modelo se perpetuou durante muito tempo. Depois a gente vai ter, ainda no período, já no período imperial, a influência do Marquês de Pombal nas colônias portuguesas, e aí nisso a gente vê também uma outra transposição de modelos, né, ou seja, ele vai impor a partir de uma série de decretos, né, como deve ser a educação nas colônias portuguesas e vai expulsar os jesuítas do Brasil, então toda uma série toda uma estrutura, né, educacional formada pelos colégios jesuítas se desmonta, e aí se implanta uma nova modalidade de pensamento pedagógico, né, de formação. Com a chegada da família real também há uma modificação, né, porque aí a gente começa a perceber a criação de um modelo, que é o Colégio Pedro II, que se torna um modelo de formação para vários estados brasileiros, né, mesmo com a educação se expandindo de forma ainda muito rudimentar e limitada. E a gente chega no final do século XIX, início do século XX, com a República, que vai começar a modificar amplamente a perspectiva de escola no Brasil. Essa perspectiva de escola, ela vai sair, né, das mãos dos professores que ministram aulas em casa, com subsídios, né, muitas vezes precários, do governo, para a implantação do sistema de escolas no Brasil, no início da República, na Primeira República, e aí a gente começa a perceber a implantação da ideia de que precisa se estruturar a educação brasileira, que ela não tem uma estrutura adequada, que ela precisa prever uma série de questões que vão visar efetivamente o crescimento do Brasil, né? Ou seja, essa expansão da educação brasileira é um fator importante para promover o crescimento do Brasil, naquela fase da Primeira República. E nessa fase, a gente vai encontrar um grupo de educadores que vão se unir em torno de uma ideia, em torno de uma perspectiva educacional, que é um movimento que vai influenciar muito a educação no Brasil, que é o movimento da Escola Nova. Esse movimento ele surge a partir da influência, por exemplo, de Anísio Teixeira, de Fernando de Azevedo e outros educadores que vão se reunir para construir uma proposta de educação nacional que seja baseada na laicidade, que seja baseada no ensino gratuito,
né? Uma série de elementos que vão trazer a configuração que aquele grupo entendia como ideal para a educação brasileira. Né? Esses educadores, eles vão assinar o Manifesto dos Pioneiros da Educação em 1932, e a partir daí eles começam a implantar, principalmente o Anísio Teixeira no Rio de Janeiro, e aí o modelo que é implantado na capital e em outros estados, como São Paulo, por exemplo, começa também a se expandir por outros estados no Brasil. E nesse momento também a gente vê o início das primeiras universidades. Né? A Universidade do Brasil, no Rio, é uma das pioneiras. Então, é daí que a gente vai começar a perceber o que é que se configura como ensino tradicional. Então, o ensino tradicional, ele é aquele onde o professor, ele é o centro da atenção, a estrutura escolar é toda baseada em um sistema do que a gente compreende como cultura escolar, né? Para isso, a gente pode se apropriar do conceito de cultura escolar do Dominique Julliard. Ele vai falar que a cultura escolar ela se identifica a partir de vários aspectos, né, que envolvem o universo da escola. Entre esses aspectos estão, por exemplo, né, que eram muito famosos e que, de certa forma, a gente ainda consegue identificar na história de algumas instituições escolares no Brasil. Os exames de admissão, a formação do currículo, as festividades na escola, né, a própria estrutura arquitetônica dos colégios, enfim, então são aspectos que vão caracterizar a formação das escolas no Brasil dentro de um padrão. E, além disso, né, eles também propunham uma ênfase na formação do professor. Então, precisava, para que ele atuasse, né, em sala de aula, precisava de uma formação, e nisso começaram também a criação das escolas normais. Esse modelo, ele se estendeu no Brasil durante muito tempo, até a implantação da LDB, a primeira LDB em 1961. E aí, nisso, a gente vai observar, né, no nosso universo, que começa também uma fase, né, de questionamentos a respeito da educação, porque, por mais que houvesse a necessidade, né, da criação dessa escola, que seria uma escola laica, que seria uma escola pública, havia sempre aquele embate entre o que esse grupo pretendia e os interesses das escolas particulares. Não é muito diferente do que a gente vê hoje, né? Então, os interesses econômicos em volta da educação sempre são muito fortes. E, por conta disso, há essa dualidade, né, de interesses em torno da educação. Porém, no que a gente compreende, né, como evolução, esse modelo ele se perpetua ao longo do século XX, e aí chega Paulo Freire e começa a questionar, né, porque com a pedagogia do oprimido ele vai dizer, gente, mas para que as pessoas possam exercer a sua cidadania, elas precisam se emancipar. Esse tipo de educação que é dada, onde o professor é o personagem principal, onde a atuação do professor é central, né? Há uma centralidade no processo de ensino-aprendizagem, o estudante ele não tem condições, né, de desenvolver a sua autonomia. E, por conta disso, né, ele escreve o texto sobre a pedagogia do oprimido, que também é um outro texto que eu vou deixar a sugestão de leitura, porque nunca deixa de ser uma boa sugestão de leitura, e ele vai questionar justamente esse modelo de educação bancária. Ou seja, você exige do aluno aquilo que você dá, e o aluno passa a ser uma espécie de depósito, né? Ou seja, um lugar onde você um indivíduo, um sujeito, onde você deposita o seu conhecimento, mas que você não exige a criticidade, onde não há essa necessidade de observar, né, até que ponto aquele conhecimento vai modificar, de fato, né, a vida e a existência do indivíduo, a partir da educação.
Então, na verdade, o que a gente vai observar de alteração é justamente a mudança no questionamento, né? Ou seja, até que ponto a educação que é centrada no professor e os modelos educacionais que foram se seguindo na história brasileira, eles de fato promoveram a formação desse indivíduo cidadão, ou do que a gente hoje chamaria, né, de um indivíduo protagonista, que exerça um papel protagonista dentro da sua realidade, né, na sua comunidade, enfim, exerça de fato esse papel. Então, no caso deixa eu passar aqui um pouquinho, então a gente vê que esse formato, né, esse modelo, ele de certa forma também se estende na formação da área. Por quê? Porque a gente vai ter um primeiro curso da área que vai ser criado, né, na Biblioteca Nacional, e a partir dali outros cursos começam a surgir, né, no estado de São Paulo, enfim, em outros lugares, mas que tem, na verdade, a gente enxerga aí no conjunto das tendências, né, ou das influências no modelo da educação na área no Brasil, duas grandes vertentes, né? Uma vertente que caracteriza o modelo de educação humanista e uma outra vertente que caracteriza o modelo de educação tecnicista. Esse embate, né, entre essas duas influências, digamos assim, ele também vai se seguir ao longo de todo o século XX, e a gente percebe a mudança, né, ou percebe com mais clareza as questões que envolvem esse dualismo, quando começa a surgir o IBBD e os primeiros profissionais que vão formar nos Estados Unidos e voltam com a necessidade de fazer alterações ou de propor mudanças em termos dos conteúdos que vão ser ofertados e da forma e da maneira de formar esses profissionais que vão atuar em um mercado que está em expansão, em um mercado que corresponde, né, ao crescimento do Brasil nas décadas de 40 e 50. Então, esse seria, talvez, né, um contexto para a gente situar onde é que está a dualidade entre o tradicional e o novo. Então, a cada período histórico, a gente vai ver que há sempre esse embate, né? Ou seja, tem alguma coisa que já está posta, tem algum modelo que está em vigência ou está em vigor, mas há mudanças que exigem um repensar, uma retomada de atitude e até de promover essa alteração de modo que o futuro profissional consiga atender às demandas que a sociedade exige, né, com o seu posicionamento, com a sua postura, com a sua visão, né, de forma mais ampla e uma visão que consiga enxergar o seu papel social. Então, para que a gente possa conversar, né, sobre essa temática, é importante não só fazer esse retrospecto, para a gente situar, né, de onde a gente começa a falar, mas também começar a nos questionar internamente, né, nós, enquanto docentes, enquanto membros de comunidades de pesquisadores, que ajudamos a formar os futuros profissionais, né, nas diferentes áreas, que a gente possa se indagar sempre, né, que tipo de profissional a gente precisa formar. Eu acho que esse é o pontapé inicial para a gente começar a discutir aonde é que a gente tem que mudar, aonde é que a gente precisa empregar novas metodologias para formar um indivíduo de maneira mais completa. Então, a gente precisa fazer essa autorreflexão, né, seja enquanto professor, seja enquanto curso também. Até que ponto, né, a gente tem conseguido ajudar a formar profissionais que a sociedade tem demandado. E, ao mesmo tempo, que mudanças são essas, né, em termos dos paradigmas educacionais, que são compatíveis com a necessidade do mercado, mas também com os modelos educacionais que estão em vigor ou estão em evidência. Então, a gente precisa parar para discutir a respeito disso. Por quê? Porque é o profissional que a gente forma que vai estar na linha de frente, por exemplo, nesse momento agora da pandemia, ajudando as pessoas a ter acesso à informação de qualidade, ajudando a informar,
ajudando a também mudar a realidade de determinadas pessoas ou de determinadas comunidades, enfim. Então, em cima dessa percepção que a gente precisa refletir sobre o profissional que a gente está ajudando a colocar no mercado de trabalho. Por quê? Porque o espaço onde ele vai trabalhar, ele está sendo ressignificado. Então, a gente vê que os alunos, quando estão no processo de formação, eles sempre têm aquela, primeiro, uma ansiedade, né, por estar próximo, né, do seu ambiente de trabalho, exercendo a prática. E transpondo, muitas vezes, a barreira da teoria. Aí a gente volta à discussão, né, entre o que a gente vai colocar entre limite, né, entre a teoria e a prática. Sabemos que todas as duas vertentes são importantes. Você não faz a prática sem ter a teoria, e a prática ajuda também a revigorar, né, a trazer novos elementos que nos ajudam a construir epistemologicamente a área. Então, a gente precisa identificar esse espaço onde o profissional vai atuar e como ele tem se modificado e até que ponto ele vai nos ajudar também a refletir sobre essa ressignificação na formação do profissional que vai atuar lá. Porque a gente sabe que aquela máxima, né? O digital vai chegar e aí o físico vai sumir. As bibliotecas vão deixar de existir. Os museus agora ninguém vai mais querer ir, porque está todo mundo com medo de ser contaminado. Enfim, são muitos os mitos que se criam em torno desse tema, né? E a gente precisa centrar a nossa atenção no que efetivamente é possível fazer, né? Então, a gente precisa tirar de lado, né, aquilo que é criação, aquilo que é suposição, né? E começar a pensar e atuar e trabalhar em cima daquilo que, de fato, nós temos como realidade. E, a partir daí, começar também a identificar que tipos de comportamentos, atitudes, conhecimentos, né, quais são as competências que a gente precisa desenvolver no profissional que vai atuar, por exemplo, agora, em um ambiente de diversidade. Né? Essa diversidade ela já existia, mas agora talvez ela seja mais acentuada. Mas, principalmente, num ambiente que precisa cada vez mais da empatia. Então, o profissional ele precisa compreender o seu papel social, ele precisa entender qual é o seu lugar, né, dentro desse contexto e desenvolver, junto com a comunidade a qual ele atende, ou onde ele está inserido, né, alternativas e estratégias que possam aproximar as pessoas, né, da informação, da biblioteca, do museu, do arquivo, enfim, de forma que essa relação possa ser uma relação amigável, mas também uma relação humanizada. De que maneira a gente pode ajudar o indivíduo, que vai ser o futuro profissional, a desenvolver essas competências, né? E isso exige um aprendizado constante. Né? Então, a gente precisa não só observar essas nuances que estão envolvendo, né, a nossa sociedade, que estão ao redor dos ambientes onde os nossos estudantes vão atuar no futuro, e nós também precisamos estar em permanente aprendizado, né, ou seja, nos colocar sempre na perspectiva de aprender e promover também, né, essa renovação dos conhecimentos, daquilo que precisa ser desenvolvido, né, dentro da perspectiva da formação do aluno. E aí, nisso a gente para no seguinte questionamento, né, qual é, então, a metodologia ideal? Por quê? Porque quando a gente fala em prática pedagógica, quando a gente fala em metodologias de ensino-aprendizagem, isso envolve uma série de questões. E que, de certa forma, a gente vai observar, no momento, por exemplo, que a gente vai refazer um plano de aula para uma disciplina que vai começar, ou no momento em que a gente vai revisar o projeto pedagógico do curso, né, depois de um certo tempo em que ele já, talvez, né, precise ser revisto, precise ser reformulado. E, nesse momento, então, é que a gente começa a pensar a respeito de metodologia, né? Que metodologia seria a adequada ou a ideal para dar conta e acompanhar essa evolução da sociedade, as necessidades emergentes que hoje a gente tem,
e que vão exigir de nós e dos futuros profissionais competências e atitudes diferentes, né, ou pelo menos mais humanizadas. Então, a gente precisa pensar nisso desde o momento em que vamos refletir sobre qual é a metodologia que a gente vai empregar no curso. Por quê? Porque eu discutia isso com outros colegas. No caso de metodologias onde a gente vai empreender uma ação isolada, né, aquela ação isolada, ela tem um papel, ela tem um objetivo, mas ela, de certa forma, pode estar desarticulada do que se pretende no todo. Né? Então, a gente precisa pensar, de fato, qual é a metodologia que melhor se aplica para a formação do profissional que hoje a sociedade exige. E, a partir dessa perspectiva, construir toda uma proposta que vá atender a essa necessidade. Então, isso significa pensar, né, no perfil, isso exige pensar a respeito, né, das necessidades no mercado, isso exige pensar qual o tempo adequado de formação, quais são os objetivos que a gente quer alcançar, os conteúdos que serão ministrados e como eles estarão divididos, né, e além disso, né, qual a metodologia que vai ser empregada e qual é o tipo de avaliação que a gente vai empreender para perceber se aqueles alunos, aqueles futuros profissionais estão aptos, né, a ir para o mercado de trabalho. Então, são muitas questões que a gente precisa olhar e perceber do ponto de vista da formação, né, de um curso ou de uma disciplina, enfim, mas que haja um conjunto, que ela represente a percepção do conjunto e não uma ação isolada. Então, essas discussões, normalmente, elas acontecem de modo bem próximo de nós, né, no nível dos núcleos docentes estruturantes. Ou seja, os NDEs de cada curso, eles precisam promover esse debate, né, eu acho que é um debate importantíssimo, que a gente precisa promover no interior dos núcleos docentes estruturantes dos cursos, para também identificar esses elementos, né? Ou seja, como é que a gente vai fazer essa formação de modo a atender essa nova expectativa ou perspectiva que a sociedade impõe. E nesse ambiente de discussão, de debate, que é o NDE, os estudantes precisam também participar, né? Porque a gente não vai construir um curso para a gente mesmo. A gente constrói uma perspectiva e uma ideia de formação visando o estudante, visando o profissional que a gente quer colocar no mercado, né? Quer ajudar a fazer isso. Então, os estudantes eles precisam integrar esse debate, né, para que haja, de fato, a representatividade, né, daquilo que eles trazem também como interesse, daquilo que eles trazem como percepção, da avaliação que eles fazem do próprio curso. Então, a participação dos estudantes é fundamental nesse processo, né, de análise ou de percepção de mudança que precisa ser desenvolvida, né, ao longo da formação profissional. E também observar, dentre as tecnologias da informação e da comunicação que estão disponíveis, o que é que existe de novo, o que é que não é tão novo, o que é que tem cara de novo e, na verdade, não é. Enfim, identificar que tecnologias a gente pode incrementar, com as quais a gente pode incrementar a formação desses alunos que estão em um processo de formação que exige um perfil diferente, mas que eles precisam ter minimamente o contato com essas tecnologias desde a universidade, né? A gente não pode esperar que ele só vá ter contato com tecnologias da informação e da comunicação quando ele estiver no mercado de trabalho, tá? Então, acho que isso a gente precisa também refletir. E daí eu queria explorar aqui alguns caminhos, né? Por quê? Porque, inclusive, eu até separei também aqui um texto que foi publicado pela editora da ABCIM. Ele se chama Estudo sobre a formação do profissional da informação no Brasil e no Mercosul. Esse livro, que foi organizado pela professora Marta Valentim, ele representa um compêndio, uma coletânea de vários encontros do Mercosul. A ABCIM, ela participa já desde a sua criação,
né, desde 2001, ela participa de reuniões, de encontros, que visam discutir a nível nacional, mas também a nível da comunidade da América do Sul e da América Latina, a respeito da formação do bibliotecário, a respeito da formação do arquivista, a respeito da formação do profissional da informação de uma maneira geral. Então, nesse texto, nessa coletânea, tem um artigo que está publicado lá pela professora Mara Eliane Fonseca Rodrigues. Ela escreveu esse texto em 2004. E o debate, ele foi construído, né, essa ideia que ela escreve foi construída também no contexto dessas reuniões do Mercosul e do que a ABCIM promove, que são as oficinas pedagógicas regionais, que eu acho que são espaços fantásticos de diálogo, né, com as regiões, com as escolas locais, para discutir essas questões relacionadas ao currículo, à formação, a métodos pedagógicos, à avaliação, enfim. Então, decorrente dessas oficinas, né, foi produzida essa coletânea, e nesse texto de 2004, ela já fala a respeito disso, né, ou seja, da necessidade de mudança da perspectiva da formação, que saia da centralidade do professor e coloque a centralidade no estudante. Isso é importante, mas veja que não é novo, ela já discutia isso desde 2004, mas a gente ainda não alcançou aquilo que a gente gostaria e nem o que ela diz, né? Porque não é a gente não pode dizer que a gente já conseguiu alcançar essa mudança de paradigma, né? Do ensino tradicional para um ensino mais ativo, que promova a autonomia do estudante, né? Nessa visão das metodologias, digamos assim, né, que promovem essa autonomia, então aí a gente tem algumas possibilidades. Então, entre elas, existem duas que eu acho que são importantes. A primeira delas é a aprendizagem baseada em problemas, que é o método PBL. Só um minutinho, PBA. Senão a garganta não dá. Então, o PBL, aqui em Sergipe, na Universidade Federal de Sergipe, nós temos 2 campi que foram criados a partir dessa metodologia. Um é o campus da área de saúde da cidade de Lagarto e o campi do Sertão, que é na cidade de Nossa Senhora da Glória. Esses 2 campos foram construídos do zero com a metodologia da aprendizagem baseada em problemas, a metodologia PBL. E aí, em 2018, mais ou menos, a gente teve aqui na universidade tivemos 2 cursos, né? Por quê? Porque essas metodologias lá em 2018, a gente nem pensava em pandemia. Lá em 2018, a gente começou a ver, né, que as primeiras turmas lá do campus de Lagarto começaram a finalizar. E, de certa forma, a gente viu, ou pelo menos, né, a experiência do campo de Lagarto no 6V, que eram metodologias interessantes, né? E aí, lógico, tem muita gente que gostaria de ver essa mudança efetiva, né, na prática pedagógica, no envolvimento do aluno, na formação, enfim. E aí nós começamos a fazer, foi aberto um curso, foram abertas 2 turmas e a gente foi fazer o curso. E eram 2, né? Então, um era um curso voltado para o PBL, ou seja, para aprendizagem baseada em problemas, e o outro era um curso baseado na metodologia da problematização. E daí, o que aconteceu? O que a gente queria, né, na verdade, era o curso de metodologia da problematização. Por quê? Porque o método PBL, ele é aquele método que a gente diz assim, quando fala metodologias ativas, é só no que a gente... É só o que a gente ouve, é só o que a gente lembra, né? Que é o PBL, porque ele tem uma proposta de aprendizagem diferenciada, ele, de fato, foi criado, construído com a perspectiva da formação de futuros médicos, então ele se aplica muito bem nos cursos da área da saúde, tem experiências internacionais, né? Na Holanda, enfim, em outros países, que ajudaram a construir a ideia dessa metodologia, que é baseada na problematização,
construída a partir de uma proposta que precisa ser desenvolvida desde o currículo até a elaboração de atividades, de problemas, as turmas, enfim, toda a estrutura da escola, do curso, precisa ser construída com base nessa metodologia. Então, com relação a isso, a gente percebeu que não era exatamente isso que nós, que não fazíamos parte do campus onde essa metodologia é desenvolvida, né, aplicada, nós que fazemos parte do campus São Cristóvão, que é o primeiro campus da universidade, e é o maior, não teríamos condições de implementar esse tipo de metodologia nas nossas aulas, considerando que todo o curso se manteria numa proposta ainda sem estar baseada no PBL. Então, a mudança, a migração para uma metodologia nova, né, demandaria uma mudança completa da estrutura do curso e da estrutura da universidade, né, o que não seria possível. Lá as experiências foram possíveis porque o campus começou do zero. Né? Então, todos os cursos que foram criados lá já foram criados em sua proposta pedagógica, projeto político-pedagógico, foi construído já baseado nessa metodologia. Então, a gente viu que, na verdade, o que a gente estava buscando eram inovações do ponto de vista da prática pedagógica mesmo. E daí, a metodologia da problematização se encaixava melhor. E aí, o que é que a gente pode ver em termos de estratégias, né, que podem ser adotadas? E aí, muitos colegas que estejam assistindo, que vão assistir depois, vão poder identificar algumas dessas práticas, né? Às vezes até já executam, já desenvolvem, mas não exatamente conforme o método é orientado a ser desenvolvido. Mas, por exemplo, a problematização, a aprendizagem baseada em problemas, ela exige um grupo tutorial, ela exige uma elaboração, um grupo que elabora os problemas, né? Então, a proposta, ela é desenvolvida visando um grupo pequeno de participantes, né? Isso não se aplica, por exemplo, nas nossas turmas que tem 40, 50 alunos, né, a cada ano. Então, o PBL se aplica em outra estrutura, em outra perspectiva, e no caso, né, da inovação que a gente pode desenvolver nas nossas turmas, sem que o currículo seja transformado numa metodologia de aprendizagem baseada em problemas, é o uso de métodos de problematização em sala de aula, que podem se aplicar a alguns conteúdos da aula, né, não necessariamente a todos, mas que o professor pode ir inserindo de forma a atender essas demandas, né, de inovação que a gente gostaria de ver, né, desenvolvido, superando o método de aprendizagem tradicional. Então, por exemplo, aprendizagem baseada em trabalho baseado em equipes, né? Isso a gente faz em alguns casos, né? Então, apesar de não ser uma coisa nova, mas é um tipo de metodologia, né, que pode ser empregado, por exemplo, né, em sala de aula. Outro modelo é a aprendizagem baseada em projetos. Depois eu vou deixar alguns links de textos, né, que podem esclarecer melhor a respeito dessas metodologias que eu estou falando aqui, mas que elas têm uma sistematização de etapas, né? Não é simplesmente junta os grupos e vamos fazer um trabalho um seminário, né? Não é exatamente isso. Parte da proposta de que o professor acompanha, a problematização surge das equipes, as equipes vão buscar a solução e levantamento de hipóteses para cada problema encontrado e vão buscar a solução com base na literatura da área e vão trazer as soluções para a discussão e o professor vai mediar esse processo de aprendizagem. Então, observe que, na verdade, não é o professor quem está levando o conhecimento, é o aluno que está construindo o conhecimento, nesse caso em equipe, né, junto com os demais, e, de certa forma, até construindo as relações que são importantes dentro da formação dele ao longo da universidade, né, até a formação de redes de relacionamento, de network, enfim, tudo que é importante nesse processo de formação. Outro exemplo, né, que a gente pode trazer é a ideia da sala de aula invertida, também não é uma ideia nova, né, mas se a gente for entrar no rol das metodologias ativas, ela está listada lá,
como uma possibilidade de uso de conteúdos, de oferta de conteúdos, né, antes da aula presencial, ou seja, o aluno precisa desenvolver a autonomia de buscar a informação através desses conteúdos. Em alguns casos, os professores podem desenvolver videoaulas, né, utilizando alguns recursos, talvez o mais simples de todos seja o videomaker, mas hoje com a pandemia, a gente tem visto muitas lives, a gente tem visto muitos conteúdos no YouTube, a gente tem visto muitos podcasts, enfim, existe hoje uma infinidade de possibilidades usando os recursos tecnológicos que podem favorecer o emprego desse modelo da sala de aula invertida, né? Outras propostas relacionadas, por exemplo, com a ideia do roleplay, que é uma proposta de teatralização dentro do universo da sala de aula, né, com vistas a que o estudante ele assuma papéis, né, e possa desenvolver atividades de aprendizagem a partir dessa ideia, né? Ou seja, o estudante ele atua em papéis específicos dentro da sua área de formação, visando resolver situações ou estar inserido em alguma situação que reflete o ambiente real de trabalho, né? Mas aí ali dentro daquela experiência ele vai empregar os conhecimentos que ele adquiriu em uma situação real, mas criada, né, para que ele possa atuar ali. Enfim, então tem muita coisa. O professor, acho que lá no site da ABCim, a gente tem um livro que eu até incluí agora, ele saiu agora, que tem um capítulo do professor Silvio de Paula, que é da UFPE, ele fala a respeito do uso do emprego do storytelling e do design thinking na sala de aula com aprendizagem na área de gestão da informação. Então, só para a gente mostrar, ou demonstrar de uma maneira geral, que, assim, existem muitas possibilidades, né? Mas, como eu falei, o que a gente precisa é entender o contexto, a gente precisa saber quais as condições que a gente tem para desenvolver isso, né? E se isso, de fato, representa uma mudança a nível global da estrutura do curso ou da própria proposta pedagógica do curso, para que não se configure como uma atitude isolada e não surta, de fato, o efeito que precisa surtir, que é a formação do aluno de modo geral, mas também de uma maneira diferente, onde ele possa se sentir valorizado, onde ele possa participar do processo da sua própria formação, né, e desenvolver um outro tipo de atitude, um outro tipo de comportamento que a gente espera que ele vá ter no futuro profissional dele. Bruna, eu acho que eu já falei, foi muito, eu já estou olhando aqui o relógio. Eu vou parar por aqui, tá certo? E aí vamos ver se o pessoal quer perguntar alguma coisa, interagir, bater um papo. Obrigada, gente. A gente aqui agradece, né, Marta? Assim, a sua explanação ela foi bem sucinta, mas ela foi bem explicativa. Inclusive, o assunto de metodologias ativas é bem caro para mim, porque aqui na UFBA a gente tem um curso que é disponibilizado pela UFBA, que é o ateliê didático. Então, são vários profissionais da área da educação que vêm se dedicando, né, a fazer essa questão da formação contínua do professor para essas inovações, né? E quando a gente fala em biblioteconomia, né, a maioria dos cursos de biblioteconomia, por exemplo, a gente está falando aqui de prática pedagógica no âmbito da ciência da informação, mas eu vou falar aqui na área da biblioteconomia, porque a gente, né, está na coordenação da vice-coordenação do colegiado aqui do curso. Então, a gente vê que a maioria dos cursos de biblioteconomia, eles formam um profissional para um mercado de trabalho, é o bacharelado. Então, essas metodologias que envolvem essa questão do projeto, do problema, das demandas sociais, é uma forma de capacitar o aluno para essa demanda atual, essa demanda original, porque ela modifica. Eu costumo dizer, inclusive, para os alunos que a gente trabalha sobre demanda. Então, toda hora tem uma demanda, né, informacional, então a gente tem que estar capacitado para isso. Não adianta colocar num pacote. Eu acredito assim, me perdoe se eu estiver falando alguma, você quer está na ABCim, está, né, envolvida com isso. Não. Mas
Mas eu creio que a gente não pode pensar nessas práticas pedagógicas, né, como um pacote. Existe essa demanda informacional que era estudada há 20 anos atrás e ela continua se perpetuando. E algo assim para mim que você falou, essa questão de não somente usar as metodologias, achei bonita a metodologia PBL, vou utilizar. Eu achei bonita a gamificação, vou utilizar. Fala invertida. Mas a questão do projeto pedagógico, né, que Sim, tem com que certeza. haver uma reflexão dentro dos cursos de biblioteconomia, os cursos de graduação, enfim, arquivologia, que vá se trabalhar com essa nova perspectiva dentro do projeto pedagógico. Não adianta fazer de forma isolada, porque aí a gente Isso. não constrói, não é uma coletividade, né, Marta? Exatamente, é isso que eu acredito, porque a ação ela deve ser conjunta e deve existir essa unidade do que você quer formar como aluno. Então, não pode ser uma ação isolada da professora Bruna, porque esse aluno só vai passar por você talvez uma vez. E aí, as outras vezes, das outras disciplinas, como é que vai ser, né? Se não há uma perspectiva de unidade nessa formação, então a sua ação às vezes pode ficar até perdida, né? Porque não houve uma continuidade no que você propõe fazer. Então, eu acredito muito nessa questão da unidade. E como você até tocou também no assunto, né? Você caracterizou, fez esse apanhado histórico que foi objetivo e que clareou tudo aqui desse apanhado histórico que você fez, traz esse conceito da educação. Como a gente tem, o conceito que a gente tem hoje, como a gente trabalha hoje com o aspecto educacional, aí você trouxe essa questão da biblioteconomia, quando ela chega aqui, a visão humanista e a visão tecnicista. A gente ficou muito com a Sim. tecnicista, né? A gente ficou muito com a tecnicista. Então, a professora Cátia de Carvalho, que depois vai me ouvir, que eu tenho certeza, ela vai concordar comigo, porque ela é uma defensora dessa dualidade. Aliás, não é uma defensora, mas uma pesquisadora, e ela reforça bastante isso, né? Que ao longo do tempo, essa visão humanista da formação profissional se perdeu, mas a gente não pode perder isso de vista. E é hoje mais do que nunca, né? A gente precisa pensar nisso, ou seja, o profissional ele tem que ter uma formação que dê conta da relação com o outro. Senão ele se perde, né? Na sua atuação profissional futura. Até porque a informação, né, Marta, é um insumo social. Exatamente. Então, não há trabalhar com informação sem pensar no social, pensar no outro. Eu vou abrir aqui para algumas pessoas, só para a gente abrir a discussão. Quero agradecer a presença de todos que já se fazem presente, colegas lá do ICI, alunos do CI também, colegas que têm participado. Saudades. Aqui, o professor José Carlos comenta, né? Excelente, Marta. Assim, esse discurso de futurologia, porque ninguém sabe o que acontecerá pós-pandemia. Sua fala é muito ponderada e responsável. Parabéns. Obrigada, Zeca. Então, inclusive, assim, eu nem explorei muito a ideia da educação à distância, né? Porque eu acho que seria um outro debate. Mas o que é que a gente tem visto no dia a dia hoje na universidade? Uma demanda para que a gente resolva como vamos fazer o retorno. Essa demanda está vindo para nós, professores. E, na verdade, é a gente quem está tendo que, por exemplo, aqui na UFES, decidir se vamos ofertar disciplinas de modo remoto ou não. E aí, quando a gente para, na verdade, a gente tem que ouvir, como eu falei, a gente tem que ouvir o aluno. E aí, na reunião, o aluno diz, gente, eu trago a demanda dos alunos e eles querem aula presencial, eles não querem aula à distância. Tem essas e essas dificuldades. Então, assim, não adianta a gente querer inventar a roda, não adianta a gente querer impor um modelo, um formato, né? Sem ouvir quais são as dificuldades dos nossos discentes. Então, isso é muito importante. Até porque... Não vai inventar a roda mesmo, né? Exato, até porque isso envolve a questão da inclusão, né, Marta? A minha forma de aprender é diferente da tua. Tem muitas, você falou aí muito das metodologias ativas, mas às vezes uma metodologia é ótima para determinado tipo de aluno, por exemplo, essa questão que envolve os papéis, né? Uma forma até teatral. Tem uns que é muito introspectivo.
Então, ele não vai se Isso. adaptar àquilo, àquela realidade. Então, essa análise Tem do vários perfil do aspectos que aluno, envolvem isso. exatamente, essa análise do perfil do aluno é uma coisa que a gente tem que considerar. As formas de aprender são diferentes, né? Isso, é Tem mais verdade. algumas considerações aqui. O Mirlendo, sempre participando, o Mirlendo diz assim: há um dispositivo muito importante para se refletir o processo formativo. Refiro-me às avaliações, avaliações internas e externas. Como você vê o papel das avaliações na reconfiguração dos currículos e no redirecionamento da organização didático-pedagógica da ação docente? Veja, obrigada, Mirlena, pela pergunta e pela participação. Eu sou avaliadora do MEC, dos cursos de administração, né, que minha área é base de formação. E o que é que a gente tem observado, né? As instituições, elas têm uma espécie de preparação muito forte para receber a visita do MEC, né? E um aspecto importante, então, nesse processo todo é justamente a avaliação que a gente, como representante do MEC, faz num curso, por exemplo. Então, a gente vai analisar muitos aspectos, né? O próprio instrumento de avaliação, ele elenca muitas questões que precisam, e cada questão, né? Cada dimensão tem uma série de indicadores, e isso é muito detalhado, né? De forma que a gente, de fato, precisa observar cada elemento daqueles indicadores. Se a gente bem soubesse, a gente andava com aquele instrumento de avaliação, né, na cabeceira, para poder sempre visar a melhoria do nosso curso, né? Porque lá tem elementos que são importantes para a gente ver como é que o curso vai ser avaliado, e a gente deve levar em consideração também no momento em que a gente vai repensar nossas práticas pedagógicas ou até a própria mudança do projeto político-pedagógico, né? Visando melhorar o curso, visando melhorar a qualidade do ensino que a gente ministra e visando formar profissionais com um nível mais alto, mais elevado, né? Que vai atender as demandas do mercado. Então, nesse sentido, eu acho que a avaliação ela tem um papel importante. Seja do ponto de vista da avaliação externa, né, ou seja, daqueles grupos dos avaliadores do MEC, né, que vão fazer avaliação nos cursos. Por quê? Porque não deixa a gente ficar acomodado, né? A gente, cada vez que recebe uma avaliação, uma comissão de avaliação, a gente se movimenta muito, o curso fica em polvorosa para atender as necessidades do MEC, mas isso não deveria se restringir só nos momentos da avaliação, isso deveria ser um processo de melhoria constante e permanente. E também o processo de avaliação interna, ele não pode ser dissociado dessa perspectiva que o curso vai receber de avaliação. Então, são elementos importantes que precisam estar interligados, né? Desde quando a gente pensa em como vai avaliar o aluno, e aí tem a ver com o modelo pedagógico que a gente adota, como também naquela proposta, né, que vai contemplar a avaliação externa que o curso vai receber a partir de uma visita externa do MEC. Então, são elementos que a gente não pode nunca deixar de avaliar e não pode perder de vista. Pois é, a Marta, você tocou aí o assunto, né, que é também meticuloso, né, vamos dizer assim, para falar agora, porque daria outra live só para falar sobre educação à distância, mas é verdade. Eu não poderia deixar de incitar isso aqui para que você pudesse também dizer as suas colocações. A gente tem visto que no Brasil todo há iniciativas, né, agora de graduação em biblioteconomia na modalidade EAD. E, como você bem disse, nesse momento pandêmico, de certa forma, os professores, né, estão sendo muito cobrados, não mais, mas bem no início a gente estava sendo muito cobrado, né, por essa questão de como seria viabilizar as aulas, né, nesse momento pandêmico, dentro de uma estrutura que não nasceu para ser à distância, né? Não, a proposição da universidade não é essa. Mas a gente tem uma situação que, a gente até falou da questão social, a gente sabe que uma boa parte, né, dos alunos que entram para a graduação, por exemplo, na biblioteconomia, arqueologia, até da própria museologia, né, que compõe todas essas disciplinas aí que compõem a ciência da informação, são alunos que vêm de uma realidade
socioeconômica um tanto diferenciada de outros, que, por exemplo, cursam cursos como direito, medicina, enfim. Então, a gente sabe que esses alunos, eles não têm, nem todos têm acesso, por exemplo, à internet. Né? Nem todos têm um computador à mão, um dispositivo que possa estar fazendo com que esses alunos tenham acesso às aulas. E quando a gente fala isso, a gente dá essa discussão, a gente pensa nas políticas que podem surgir, né, para que esse problema ele seja acionado. No âmbito da ABCIM, como você vê essa criação de políticas para que esses alunos que estão ingressando, por exemplo, nesses cursos, ou que vão ingressar nos cursos EAD, podem ter acesso mais facilitado, vamos dizer, com esses recursos? Tá. É preciso dizer o seguinte, Bruna, que a área, né, da biblioteconomia, ela, a partir do trabalho de interlocução com o Conselho Federal, com a FEBAB, né, com os entes políticos e com a CAPES, empreendeu a proposta de criação do curso de Biblioteconomia à Distância, que foi aprovado em 2018, não sei se vocês lembram. Acho que a UFBA integra esse projeto, aqui a UFES também integra, né? Ao todo são 14 instituições no Brasil que integraram o projeto da oferta do curso nacional de biblioteconomia. E esse curso, né, nós na ABCIM temos uma comissão que trabalha diretamente com a CAPES desde o início, na estruturação, na concepção, na estruturação e daqui a pouquinho já no início do curso, porque muitas universidades já estão se organizando, né, e provavelmente talvez no segundo semestre de 2020 ou logo no primeiro semestre de 2021 esse curso já comece a funcionar. Então, essa comissão, ela vem também dialogando, né, com a CAPES, no sentido de verificar o que é que ainda falta, quais são ainda as pendências em relação à oferta desse curso. Mas, no geral, o curso, aqui, por exemplo, nós já estamos com o vestibular realizado, coordenadores de disciplina já selecionados, tutores já selecionados, a gente precisava receber apenas, né, ter acesso ao material didático, que ainda não foi liberado na totalidade, e aí nós da ABCIM vamos acompanhando por meio dessa comissão, né, que é composta pela professora Marta Valentim, a professora Henriette Ferreira Gomes, a professora Célia Barbalho e a professora Ellen Rosado. Então, essas 4 professoras integram desde o princípio a comissão que trabalhou na estruturação e na organização desse curso. Então, ele está em vias de começar a funcionar. Um curso para funcionar no formato EAD, e por isso que há hoje esse embate, né? E essa discussão que é pertinente, digamos assim, nas universidades sobre se vamos implantar um ensino à distância num formato de curso que foi pensado para ser presencial, esse é um debate. E o curso que foi criado na modalidade EAD, ele tem toda uma concepção, desde do seu projeto pedagógico até a estrutura da própria universidade, para atender essas demandas que você menciona. Então, por exemplo, quando a gente viu a oferta dos cursos através do Centro de Educação à Distância, que a universidade tem estruturada, a gente sabe que ela vai atender em polos, que estão espalhados pelo interior do estado, a mesma coisa deve acontecer também aí na Bahia, onde a UAB já se estruturou, onde existem polos de atendimento e onde os alunos vão ter acesso não só a equipamentos de informática, como também a bibliografia, a biblioteca, enfim. Então, há uma estrutura criada, né, e ela vem sendo criada ao longo do tempo, ela não se criou por causa da pandemia, ela já existia há muito tempo, a EAD é um negócio que tem uma história também, né, não entrei nessa parte da história da EAD, mas enfim, não foi uma coisa criada ontem. Então, para essa proposta do curso de Biblioteconomia à Distância, houve uma estruturação, existe uma estruturação já prevista e pensada para atender essas demandas. O que a gente questiona não é nem o curso de Biblioteconomia esse à distância, porque esse foi estruturado para ser assim. Ele vai se servir da estrutura dos centros de educação à distância de todas as universidades que participam do projeto.
O que a gente questiona é o fato de colocar os alunos, quando fazem vestibular para um curso EAD, né, eles estão fazendo, sabendo que é um curso à distância. O que a gente questiona é quando a gente tem uma estrutura, uma proposta pedagógica para um curso presencial, onde agora a gente está tendo a demanda de criar alternativas para tornar esse acesso ao conhecimento, que seria presencial, numa proposta remota à distância. Essa é a discussão que eu tenho visto aqui na universidade e por outros fóruns, né, em outros fóruns também, que realmente não nos deixa confortável, porque o aluno ele sabe que a gente sabe das dificuldades que o aluno tem, as dificuldades de inclusão também são grandes no próprio ensino presencial, que dirá no ensino à distância. Então é essa discussão que eu acho que a gente tem levado, né? De como a gente vai atender a isso se esse processo de isolamento se mantiver aí por mais alguns meses, né? O que torna difícil pensar em como deixar, né, essa formação parar no tempo. Enfim, eu acho que é uma discussão que a gente precisa ainda de muito debate, sabe, para chegar num consenso. Mas é o que está acontecendo atualmente. É isso, eu quis que você só esclarecesse mesmo, porque é uma discussão que vem sendo amplamente pensada, eu creio que em todas as universidades, Marta, e como você é da associação, trazer um pouco de conforto, eu creio que nesse momento, até para os alunos de biblioteconomia, de arquivologia, os alunos da pós-graduação, que estão, às vezes... eu tenho... o que eu tenho visto, Bruna, assim, o movimento no geral dos cursos, né, de manter essa relação com os alunos. Então, a ABSIM, ela tem aberto seus canais de comunicação para divulgar atividades educacionais envolvendo docentes, discentes, cursos da área, né, porque a gente acredita que esses momentos, né, de atividades de extensão, eles são importantes para manter essa relação do aluno, né, com o curso, com os colegas, com os professores. Então, a gente tem feito essa abertura, né, para trazer, para levar a informação das atividades, né, de uma forma geral e de maneira que uma boa parte das pessoas que compõem a área possam participar, sejam docentes, sejam discentes. Tá até aí o link, né? O site da ABSIM, para quem quiser estar acessando, estou colocando aqui. A ABSIM tem uma conta no Instagram, então quem quiser pode acompanhar a gente no Instagram. Temos uma conta também no Twitter, então pode acompanhar as ações da ABSIM pelo Twitter. No Facebook também. E a gente está agora, né, com a reestruturação da revista, então estamos recebendo trabalhos, e é isso, a gente vem fazendo algumas atividades, né, visando promover essa divulgação mesmo, né, das atividades educacionais da área para toda a comunidade. E ano que vem a ABSIM vai fazer 20 anos, então a gente vai começar agora a estruturar uma série de atividades para o próximo ano comemorarmos aí bastante os 20 anos de existência da ABSIM. Inclusive, eu quero agradecer publicamente a ABSIM, que tem sempre republicado as nossas lives aqui. Isso, temos feito isso mesmo. Muito obrigada. Marta, eu creio que agora eu vou só colocar alguns comentários aqui. Tá. A minha tela parou, eu não sei se você tá me vendo. A minha tela... Acho que foi parou a internet, aqui está normal. Mas ele está normal, né? Então tá bom. Do Mileno, que diz assim, a modalidade EAD põe alunos e alunas frente a frente com o desafio, a formação e o desenvolvimento da autonomia. Também, pois a gente está falando, né, de metodologias ativas. A metodologia ativa pressupõe que o aluno vai desenvolver autonomia, mas às vezes ele não está preparado para isso. Então, é preciso um trabalho muito importante nesse sentido. O Rayan até colocou aqui também que, além das questões de falta de acesso à internet e recursos tecnológicos por parte de muitos alunos, isso é um problema... É fato.
é nacional, né? Isso, tem cursos que mantiveram as aulas, né? Mas o que é que a gente não pode comparar um curso como a USP, por exemplo, que tem condições de fornecer acesso de internet aos alunos, né? Essa não é a realidade geral. Então, a gente vai encontrar N dificuldades no Brasil inteiro, né, em relação a isso. É algo que é coletivo, o problema não é só nosso, Sim, né? não. Aqui a Carolina, nossa professora também, Carolina, colocando aí, Oi, parabéns pela Carol. fala, Marta. A Fátima Obrigada, Botelho, Carol. colega também. Marta é uma Oh, professora, querida. sempre muito didática, equilibrada, é sempre bom Obrigada. ouvi-la. Né? A professora Ivana Alice Saudades. também coloca, parabéns, Marta, muito importante a sua reflexão. A Thelma também Obrigada, Ivana. mostrou aqui, muito bom esse resgate, né, do histórico que você fez aí no início. Obrigada, Camila. Eu agradeço a todos, né, a professora Débora aqui, live muito esperada. Estava sendo esperada mesmo. Eu convidei a professora Marta já tem um tempinho mesmo. Foi mesmo. Mas é isso, Marta. Você quer mais colocar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo, né, a oportunidade de conversar com vocês. Nos torna próximos, né, apesar da distância, isso é bem bacana. E deixar também, mais uma vez, né, os canais da Becim estão abertos, a gente está à disposição de vocês para o que precisar. Tá bom, também muito obrigado a Marta mais uma vez, tá? Agradeço a todos que participaram hoje. Quinta-feira tem mais uma live com a professora Isa Freire e eu espero também todos aqui, tá? Um beijo e tenha uma Tchau, ótima gente. semana. Boa noite. Saúde a todos. Tchau. Tchau.